Irmãos, me perdoem pelo aperto, mas é a primeira experiência nossa, né, como almoço. Eu queria agradecer o empenho que os grupos estão fazendo das igrejas nas casas, né, que nós estamos fazendo um mutirão para comprar essas mesinhas, né. Depois nós vamos colocar mais aqui, tá? É que as crianças vão ter um trabalho aqui ainda. Então, segura um pouco aí apertado, depois vai ficar melhor, viu? E eu queria que os irmãos me perdoassem pelo aperto, mas vai valer a pena. Amém? Queria chamar o Eric aqui. Queria que os irmãos estendessem as mãos, vamos abençoar. Senhor, Tu sabes o coração do Teu filho, ele se preparou, se empenhou, mas agora é o Espírito Santo. E eu quero rogar a Ti, ó Santo Espírito, enche o coração do Teu servo, enche os seus lábios, para que ele possa falar aquilo que vem do trono do Pai. Por isso eu quero Te agradecer, Te louvar pela vida do Eric, e pedir que nós também estejamos com nossos ouvidos atentos para compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Pode ser, né? Acho que... Não, aqui tá bom. Tá bom. Obrigado. Meus irmãos, bom dia, paz. Que bom estarmos aqui, né? E agora, assim, como cidadão da região, né? DDD 19, é isso, né? Tem sido dias muito alegres para nós, dessa mudança, né? Estar mais perto dos irmãos, né? Quando a gente gasta meia hora só para chegar na igreja, 30 minutos, né? Então, é uma bênção, né? E ontem, que era finalzinho da tarde, eu fiz uma coisa com a Esther que fazia bastante tempo assim que a gente não fazia, né? Até porque também ela ainda é muito novinha, né? É a única filha que a gente tem. Mas aí eu peguei umas laranjas, sentei lá na frente de casa, né? E começamos a descascar umas laranjas. Eu e ela sentamos assim na frente da casa, ficamos lá chupando umas laranjas e descascando lá na calçada, sentando, né? E a gente não faria isso lá em São Paulo, porque assim, muito movimento, muito carro, muita coisa, né? E eu fiquei pensando assim, né? Como a gente precisa de pouco para ser feliz. Como a gente precisa de pouco para ter satisfação. Né? Às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa, né? E não precisamos. Então tem sido assim dias muito bons. Desafiadores, né, irmãos? Porque já fazia quase 20 anos que eu e a Van não saía do mesmo lugar. Então, a gente descobriu que tinha coisa na casa que a gente nem sabia que tinha. Né? Então, assim, foi bem desafiador, mas muito gratificante. E peço que os irmãos continuem orando por nós, para que a gente vá ajeitando as coisas. E quero agradecer a oração dos irmãos, porque a gente sente que Deus realmente preparou mesmo a casinha ali para nós. Então é assim uma alegria muito grande mesmo, aquilo que Deus tem feito, amém? Somos muito, muito gratos ao Senhor. Deus colocou no meu coração uma palavra, preparei uma ministração, e essa ministração de hoje, ela requer que a gente tenha um pouco de paciência, no sentido de que é um tema que, a depender do lado que você olhar ele vai apresentar algumas aparentes contradições. Mas, ao decorrer da nossa exposição, você vai perceber que essas contradições elas vão ir sendo desfeitas. Sobretudo porque esse tema ele envolve muito a questão da unidade. De estar unido, de viver em unidade. E de cara ele já apresenta assim, uma dificuldade interpretativa, porque a unidade ela pode ser vista de maneira positiva e de maneira negativa. Se a unidade ela é feita em torno de Deus como centro, é um projeto positivo. Se a unidade, o centro dessa unidade é nós mesmos, ou um poder político, ou um sistema mundano, enfim, isso é negativo. Então, nem toda unidade é boa, nem toda unidade ela é promissora. Aliás,
Às vezes Deus, e a gente vai ver muito isso aqui, às vezes Deus opera na divisão como um remédio amargo para evitar assim uma apostasia geral e coletiva, né? Então, unidade boa é aquela de cara, a gente já vamos pôr isso na introdução, né? Unidade boa é aquela que Jesus é o centro dela e gira em torno de Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem em Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. E peço, como sempre, né, os irmãos fiquem à vontade para interromper, e se tiver alguma colocação, alguma dificuldade, aí os irmãos ajudam a responder. O Chico, o Gilberto, se eu não souber, eu passo a bola, né? Gênesis capítulo 11, versículo 1. É preciso dizer, irmãos, que nossas ministrações, as nossas palavras que a gente ministra assim, nos cultos, não são assim um fim em si mesmo, não estão totalmente acabadas, né? Elas sempre são ampliadas pela visão que os irmãos têm. Os irmãos que estão participando conosco, estão ouvindo, estão interagindo, e então essa palavra pode ser sempre ampliada, ela sempre pode ser vista de uma ótica mais profunda que a gente não conseguiu perceber, mas que o Espírito Santo vai derramar aí essa graça, amém? Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 1, diz-nos assim a palavra de Deus. Eu estou usando a ACF, tá? Que é a Almeida Fiel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aqui a gente já subentende, né? Quando fala de uma mesma língua e de uma mesma fala, alguns estudiosos acreditam que havia assim um sentido não só de falar o mesmo idioma, mas que havia uma cultura estabelecida única ali na forma de viver, né? O jeito, o comportamento, os costumes, era tudo um só. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Versículo 2. Os vales, principalmente nessa época, eram considerados aqueles lugares, montanhas, desceu, achou um lugar plano embaixo, né, era considerado um vale. Então, o vale geralmente é um lugar plano, é um lugar que o pessoal usava para descanso, né, ou acomodação, né? Vamos tomar cuidado com os lugares muito planos. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Versículo 4. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Perceba como mesmo na palavra, a palavra aqui, né, os artigos, as preposições apontam sempre para o eu, para o próprio indivíduo, né, no versículo 4. Edificamos nós uma cidade, uma torre cujo nome toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos, né, nós não sejamos espalhados sobre a face da terra. Versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém? Claramente, irmãos, o mesmo Deus que ajunta é também o Deus que espalha. Vamos contextualizar um pouco esse texto de Gênesis. Eu pensei até em fazer um esboço geral do livro de Gênesis, né? Mas são 50 capítulos. Eu falei assim, o Chico vai falar assim: rapaz, aí você vai ter que marcar vigília. Você quer fazer um esboço do livro de Gênesis? É muita coisa. Mas só contextualizando assim, o contexto imediato do texto, nós temos algumas questões aqui que são importantes para nós seguirmos. A primeira é que assim, o lugar que Deus preparou para o ser humano, o lugar que Deus estabeleceu o ser humano foi jardim, não foi cidade. Foi o jardim do Éden, foi um jardim.
O lugar que Deus estabeleceu para o homem era um lugar de deleite, era um lugar de prazer. O lugar que o homem busca a partir da queda, e com Caim, né, fundando ali a primeira cidade, é esse lugar chamado cidade, que tem uma conotação um tanto negativa, porque aqui, nesse contexto, a cidade é um lugar de opressão. Aqui, Babel provavelmente foi fundada por Nimrod, né, que é um personagem que aparece brevemente no capítulo 10, que era provavelmente considerado um tirano, um ditador, alguém assim, poderoso, né, a Bíblia fala dele como alguém poderoso, mas alguém poderoso para o mal, alguém poderoso como alguém que oprimia as outras pessoas. Então, a cidade da qual a gente está tratando aqui em Gênesis 11 é uma cidade de opressão. Essa ideia aqui de cidade não é um lugar de deleite, mas é um lugar de submissão forçada. Olha só os contrastes, né? A gente vai passar por aí, mas olha os contrastes. No jardim eu tenho uma submissão graciosa, no jardim eu tenho uma submissão por obediência e escolha entre o que eu posso, devo ou não fazer. Aqui não, aqui a unidade deles gira em torno de uma submissão assim, ditatorial, violenta, agressiva, onde os fortes dominam os fracos. Amém? Então, não é uma organização, a gente precisa tirar uma ideia assim, de que na Torre de Babel tem aqui uma coisa assim, organizada para o bem, positiva. Não há isso aqui. Amém? É só contextualizando. O que vai acontecer do capítulo 11 em diante, que a gente vai chegar lá também, é a chegada de Abraão, como Deus elege Abraão. Então, esse capítulo está inserido entre essas duas questões. Anterior, você tem dilúvio, você tem a queda do homem, né, a corrupção geral. Novamente, o homem se ajunta para uma tentativa egoísta. Né? Nós vamos falar muito sobre isso aqui, né? Sobre orgulho, soberba, egoísmo e tal. Vamos lá, então? Para a introdução? Não chegamos na introdução ainda. Não chegamos na introdução ainda. Irmãos, basicamente, como introdução, o que eu quero dizer é que assim, a gente vive uma certa... Somos assim meio que obcecados por unidade. A nossa geração ela vive obcecada por unidade corporativa, nacional, eclesial. As corporações tendem cada vez mais a uniformizar os padrões. Tem que ser uma única forma de padrão da empresa no país inteiro, no mundo todo. As empresas tentam cada vez mais ser uniformes, né, para deixar ali a sua marca, o seu estilo, o seu jeito de ser. Nacionalmente também, né, a vida social, política, todo mundo luta para que seja igual a ele não é? Tem essa luta social. E as igrejas também não é diferente. Hoje as igrejas estão adotando aí métodos, né? Métodos aí até de marketing e tal, para estabelecer um jeito só da igreja ser, como se a igreja fosse uma franquia ou uma rede, né? Onde nada contra as church, mas a church não sei o que, no mundo todo é isso, né? Como se unidade fosse isso. Como se unidade fosse padronização, como se unidade fosse uma placa da mesma cor em todos os lugares, né? Então tem esse estar obcecado por uma unidade, né? Isso às vezes acontece até no seio familiar também, tal, né? A pessoa confunde unidade com uniformidade, né? E isso gera muitos problemas. A questão é que assim, Deus ele frustra qualquer pretensão humana de autonomia e uniformidade que seja idolátrica. Ou seja, qualquer unidade entre aspas, que na verdade é uma uniformidade idolátrica ou uma uniformidade que gera idolatria, Deus tende a frustrar esses planos. Deus não está nesse negócio. Deus não está em gerar uma marca global, não. Deus não está em formar torres, o homem formar suas torres de idolatria, de ego próprio. Deus não está nesse negócio, tá? Então, provavelmente isso Deus vai trazer assim dispersão, porque
A glória de Deus, ela não está nisso, né? A verdadeira unidade da igreja, ela não é nossa conquista. Ela é dádiva de Deus. A verdadeira unidade, ela vem como uma bênção de Deus para a vida da igreja. A verdadeira unidade nasce da natureza do que Deus é. Por isso que ela gira em torno dele. Não, então, de cara, nós já entendemos assim, não é qualquer unidade que serve para nós. Né? Não é unidade a qualquer custo, amém? Esse é um ponto. Vamos falar rapidamente sobre a questão aqui da rebelião, né? A autossuficiência disfarçada de unidade. Logo no versículo 4, né, ele fala, façamos para nós uma cidade e uma torre, e façamos para nós um nome. Gente, olha só, façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. Uma grande autossuficiência disfarçada de unidade, né? Façamos, né, uma linguagem de autonomia. Não precisamos de Deus. Para nós, é um projeto fechado em si mesmo. Olha que unidade estranha. É uma unidade fechada em si mesmo, né? Nós, grupo, nessas condições aqui, sem nenhuma referência ao Criador. Mas as nossas concepções, ao nosso jeito de ser. Aliás, às vezes nós até confundimos a verdade revelada de Deus com costume, usos e costumes, né? Imagina se todo mundo aqui tivesse que se vestir de branco, ou de azul, ou de vermelho, né? Isso não é unidade, isso é uniformidade, né? Eu posso não gostar da camisa do Cleito, que por sinal é muito elegante, mas veja só, isso não pode ser um fator. Olha, Cleito, para nós andarmos juntos, nós temos que pensar igual, então você também tem que usar a camisa da mesma cor que eu gosto. Isso é uniformidade. E em troca do quê? Qual o propósito? Qual o objetivo, né? E um nome, irmãos, nós não precisamos construir nomes, nós não precisamos ser marcados como... Olha, a cidade inteira sabe quem é o Érico, ou quem é o fulano, ou quem é a nossa comunidade, né? Não, nós não precisamos ter um nome marcado. Não tem problema com isso. O nome de Deus já é conhecido, vai ser conhecido em todas as nações. Essa é a glória do povo de Deus, que o nome dele seja conhecido em todas as nações. E eles falam, né, um nome, ou seja, a construção de uma identidade. Irmãos, quando nós vamos para o reino, nós não precisamos construir uma identidade. Nós já temos uma identidade em Deus. E estamos plenamente satisfeitos com ela. E isso mostra vários problemas, assim, às vezes a gente encontra isso muito na clínica também. Necessidades assim de aprovação projetadas em outras coisas. Excesso de trabalho, excesso de conquistas materiais, excessos de buscas e buscas e buscas, como se a gente fosse eterno nessa vida, como se a gente pudesse se manter aqui para sempre, né? Sendo que todas essas coisas são passageiras. A ideia de construir um nome é de não ser apagado, é de dar continuidade. Então, quando é que nós começamos a transferir os nossos sentimentos para os objetos materiais? Quando nós começamos a fazer uma transfusão de vida, da vida que há nas pessoas, na vida que há em estar em comunhão, na vida que há em viver a vida, para as coisas das quais nós possuímos. O carro, a casa, empreendimentos, negócios, e não é errado tê-los, tá? Mas o que eu estou dizendo que é errado quando nós fazemos essa transferência, aonde nossos sentimentos e o nosso amor começam a pertencer a essas coisas. As pessoas, elas são receptoras de sentimento, não as coisas. Elas são receptoras de afeto, não as coisas. Por isso que a gente é ligado, a nossa unidade é ligada pelo amor, né? Então, porque nós não amamos coisas, nós amamos pessoas. Olha que gostoso o nosso espaço, né, irmãos? Hoje todo mundo juntinho, todo mundo próximo, né? Que ambiente gostoso, todo mundo alegre, rindo. E é isso, o afeto, aquela alegria do Senhor que preenche nós, né? E isso é tremendo, né? Olha o louvor, né? O louvor agradável, a igreja toda cantando, né? É isso que eu mais admiro no louvor, quando a igreja toda canta junto. Não é tremendo, irmãos? Quando a gente percebe a igreja toda louvando,
né? Os irmãos do fundo louvando, os irmãos da frente louvando, os irmãos do lado. Não dá uma sensação assim gostosa de falar, olha, Deus está recebendo louvor, adoração a Ele, toda a glória a Ele. Isso é maravilhoso, amém? E para que não sejamos espalhados, né? Ou seja, de cara aqui é o primeiro, a primeira rejeição à ideia do que a igreja tem que ser, que é ser missionária, para que não sejamos espalhados, e Deus quer espalhar. Deus não quer que as pessoas venham, Deus quer que nós vamos. Né? Ide por Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide, né? É nesse ide de Jesus que se satisfaz João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou Romanos 5,8, se eu não me engano, né? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa tremenda, né? Então nós vamos. Um certo autor, chamado Kidner, ele fala o seguinte: a ambição humana de alcançar o céu por seus próprios meios é uma tentativa de forçar a mão de Deus através de realizações humanas. Né? Essa é a ilusão da autossuficiência. Irmãos, nós não vamos conseguir restaurar nossos relacionamentos, nós não vamos conseguir transformar as pessoas a partir do Evangelho se nós formos autossuficientes. A autossuficiência, ela é um pecado. O pecado fundamental de Babel não foi só o orgulho, mas foi a negação da necessidade de Deus. Porque na ótica divina, Deus quer pessoas necessitadas. Jesus, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, os sãos, aqueles que estão bem, aqueles que se acham bem, que está tudo certo, ok, não precisa vir. Eu vim para os necessitados, eu vim para aquele que se considera fraco, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados desse mundo. No mundo, ser necessitado é ser pobre materialmente, mas na ótica divina, irmãos, ser necessitado é se esvaziar de si mesmo para que Deus ocupe todo lugar. Porque se eu estiver cheio de mim mesmo, eu não consigo permitir que Deus ocupe todas as esferas da minha vida. O ser pobre de espírito é isso, né? É ser vazio de si mesmo. Né? Ser vazio de si mesmo. Cheio do Espírito Santo. A presença do Senhor é que vem encher o vazio de nós. Né? Perfeito, Guilherme. Exatamente. O que mais tem aí é pobre cheio de si mesmo. Pode falar, Guilherme. Dependência, né? Dependência. A nossa dependência é entender que nós não somos nada e nós dependemos de Deus. Que Ele é suficientemente para fazer muito mais do que pedir do que nós pensamos. E aí você entrega e descansa. E aí você não anda ansioso por coisa alguma, porque o maná vai cair todo dia. Eu busco o maná todo dia, né? Irmãos, é que a gente não quer buscar o maná todo dia, não, né? A gente quer guardar o maná ali, colocar dentro do armário, da despensa da cozinha e falar, estou abastecido, agora não vou me preocupar mais. É perfeito essas colocações. Vai o que? De João 15:5, né? Sem mim nada podeis fazer. É o reconhecimento de que sem Deus nada podemos fazer. Nem por nós mesmos, nem pelos outros. Ser necessitado é uma condição do reino. Porque como que eu abasteço quem está cheio? Como que eu alimento quem não tem fome? Como que eu mato a sede de quem não tem sede? Então ser necessitado não é ser inferior. Aqui depender de Deus é uma condição de fé. Dependa de Deus. E Ele irá realizar todo o seu propósito. Amém? Aliás, o grande problema de Adão e Eva foi justamente esse. Foi porque o pecado da rebelião no Éden é um pecado de independência. Vou ser conhecedor do bem e do mal, vou resolver as coisas por mim mesmo, não vou mais depender de Deus, não vai ter um meio para mim passar aqui, eu vou ter acesso direto ao conhecimento, né? Essa independência, esse ser igual a Deus é ser independente de Deus. Né? É um projeto humano
totalmente falo, né? Irmãos, isso existe em organizações, isso existe em igrejas, isso existe em vidas cristãs, né, que são baseadas em desempenho, não em graça. Quantos lugares hoje a pessoa chega, a pessoa tem habilidades, ela tem alguns talentos naturais, e rapidamente ela vai ascendendo ali na vida de igreja. Isso aí serve para ser pastor, isso aí serve para ser missionário, isso aí, olha como fala bem, como isso, como aquilo. E a pessoa vai ascendendo por desempenho, não por graça. Né? Uma coisa que chama muita atenção são as tribos. Né? Você vê, as pessoas querem estar em tribos. Eu vejo as pessoas como é que o número de tatuagem cresceu, né, entre os seres humanos. Porque eles querem estar numa tribo, quer ser parecido. E aí eu vejo que Deus fez a gente tão perfeito, né? Um batimento cardíaco único, mais digital, uma íris única. Eu fico largo de ser único e passo a querer ser igual a todo mundo, né? É uma coisa impressionante. Essa confusão, né? Deus é o único capaz de fazer unidade sem tirar a sua singularidade. Aleluia. Deus é o único que pode fazer isso. Deus é o único, irmãos, que pode dar unidade para a igreja, sendo a igreja uns diferentes dos outros. Deus é o único que faz isso. Não tem nenhuma tribo, nenhum grupo pode pôr assim nada, tá, irmãos? Aqui não estou criticando aqui, não estou, né? Se alguém tiver uma tribal aí nas costas, não sei nem como que fala isso aí, né? Que não sou das tatuagens, né? Sabe lá Deus aonde, né? Piso que for, não tem nada contra, tá? Cada um faz aquilo que achar melhora o seu entendimento aí na palavra. Agora, o que eu estou dizendo é que assim, você pode fazer de tudo para pertencer a uma tribo, para pertencer ao que for. Irmãos, não há nada na terra igual à igreja, onde Deus une em um corpo, porque o corpo é unida nele, que é o cabeça. Isso é sobrenatural, irmãos. É sobrenatural eu dizer que eu sou irmão de cada um de vocês, que vocês são meus irmãos, que nós, às vezes, somos muito diferentes e ainda assim vivemos uma unidade sobrenatural da parte de Deus. Não é projeto humano. Não é projeto humano. Se nós nos colocarmos em submissão a Deus, Deus vai gerar unidade na nossa vida. Se nós nos submetermos a Ele vai gerar, Ele vai romper. Aliás, Deus vai permitir até que as nossas diferenças se saltem, se sobressaiam, para que Ele faça o milagre que é a igreja. Muita gente não entende. Nossa, eu não vou para a igreja, né? Os irmãos parece que brigam tanto, parece que os irmãos têm tanto problema um com o outro. É porque Deus permite que a singularidade de cada um flua, para que Ele faça a unidade dEle. E debaixo da graça dEle, Ele vá aparando ali, vá podando a videira, para que ela possa ir crescendo. Deus não tira você do reino dEle, para que você aprenda lá fora o que é ser unidade, e depois te traz para dentro. Não, Ele permite que a singularidade nossa aqui, ela venha se manifesta de forma muito tranquila. E aí Ele vai trabalhando isso sobrenaturalmente. Isso é tremendo, irmãos. Tremendo. Então, a gente pode dizer, para essa parte da autossuficiência, sem problema algum, que a autossuficiência vai levar à queda. Amém? E aí eu deixo uma pergunta de reflexão para você. Onde você tem construído torres de autossuficiência? Quais são as suas torres de autossuficiência? Carreira, ministério, família, reputação? Olha, irmãos, quando eu comecei há alguns anos a ministrar a palavra, com o passar do tempo eu comecei a perceber que me fazia tão bem ministrar a palavra, que me enchia tanto o ego ministrar a palavra, que eu tinha uma torre ali. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, tira isso do meu coração. Comecei a pôr o pé no freio e falar, peraí, esse lugar pertence ao Senhor, não é meu. Eu estou excessivamente me satisfazendo de uma forma que está me levando à autossuficiência, a não reconhecer o que é graça de Deus, que Deus está dando, que Deus está derramando, que Deus está fazendo. Deus fazendo. Não nós não conseguimos. E aí Deus vai intervir, amém? E engraçado que Deus teve que descer, né? O projeto humano é engraçado, né? A torre era tão alta, né? Vamos fazer uma torre para chegar ao céu. Aí Deus falou assim, vamos descer para ver o que eles estão fazendo. Ou seja, o texto, a proposta do autor é essa ironia mesmo, de que os nossos projetos mais elevados, Deus fala assim, peraí, deixa eu descer para ver o que eles estão fazendo, que daqui eu não consigo enxergar não, de tão pequeno que é.
Os nossos projetos são tão pequenos que Deus precisa descer para ver. Aqui nesse texto. Aqui na Torre de Babel, Deus precisou descer para ver. Olha que ironia. A torre que iria chegar aos céus é a torre que Deus precisa descer para poder dar uma olhada nela, porque lá de cima não dá para ver de tão pequena que ela é. Eu quero abrir um parênteses aqui. Perceba só como às vezes os nossos projetos limitam o propósito e a vontade de Deus sobre a nossa vida. Deus está estabelecendo coisas muito maiores, muito edificantes, coisas que vão contribuir com o coletivo, né, com a vida da igreja, coisas que vão ampliar a nossa visão, que vai mudar a nossa história, mas nós estamos olhando para onde? Nós estamos olhando aqui, sendo que Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro, sendo que os projetos de Deus são sempre maiores. Amém? Essa é a ironia de vida. Então, o que é que Deus faz aqui, irmãos? Antes de continuar, assim, de falar do resultado disso aqui, é o perigo da autossuficiência também coletiva. Isso pode acontecer. A autossuficiência não é só uma questão individual. A autossuficiência pode se tornar uma questão coletiva também, de grupo. Pode se tornar uma questão de um ajuntamento muito grande de pessoas e que começam a achar-se autossuficiente, né? Basta você ver, assim, como algumas pessoas defendem placa como se a placa fosse o próprio reino. E é coletivo. Você vai em alguns ambientes, você percebe, assim, aquele modo de pensar geral, assim, aquela idolatria, personalidades, a personagem geral, aquela idolatria geral, né? O pastor tem que sair pela porta do fundo, né? Porque senão não consegue nem sair da igreja, tem tanta gente ali fazendo fila, né? Aliás, eu e a Van conhecemos um líder religioso isso há muitos anos atrás, quando a gente era mais jovem, né? Ainda somos jovens, né? Mas a gente era mais. E rapaz, a fila era quilométrica, né, Van? Ia lá do púlpito até... tinha irmã que passava 2 vezes na fila para receber oração. Era uma coisa assim, surreal. Era um negócio assim, né? Surreal. Ficava ali horas ali, né? Com o tempo, acho que teve que contratar até segurança. Os obreiros faziam até a segurança ali daquele líder, né? E aí você vê aquela multidão em volta disso, em torno disso, e você pergunta, nossa, mas essa pessoa deve ser muito, né? Não. Autossuficiência coletiva, neurose coletiva, movimentos inteiros aí, ó. A gente eu esqueci o nome, se alguém me lembrar, mas tinha uma seita muito conhecida em alguma área da Ásia, que o líder religioso se suicidou com todo mundo. Foram lá e caíram da montanha, lá pro lado da montanha, todo mundo junto. Se suicidaram, assim, suicídio coletivo. Não lembro muito bem como que era a história, mas foi um suicídio. Morre todo mundo. Decidem morrer para salvo. Irmãos, neuroses coletivas, autossuficiência coletiva, né? Que Deus nos livre disso, irmãos. Que o nosso olhar continue atento ao Senhor. Amém? Que consigamos ver sempre Deus e não o homem, né? Como Deus. Então esse é o perigo, né? O perigo é quando Deus olha para esses projetos, a autossuficiência sem limites vai levar o quê? A autodestruição. Amém? A nossa independência de Deus vai nos levar à autodestruição. E como é que Deus nos conduz à dependência? Ele vai espalhar lá, né, as pessoas, ele vai desfazer aquele projeto com a confusão das línguas, mas aqui tem 3 questões assim, interessantes. Primeiro, Deus vai limitar a nossa capacidade de autodestruição. Já parou para pensar nisso? Deus, ele intervém, destrói aquele projeto, cria uma confusão ali, para limitar a capacidade daquele povo de continuar empreendendo naquele projeto. Você já se sentiu alguma vez limitado por Deus em projetos que você gostaria de fazer? Parecidos assim com o projeto de Davi? Vai ser tão legal, vai ser tão bom, uma casa para Deus, assim bacana, que coisa legal e tal. E aí daqui a pouco, né, volta o profeta e fala, ô Davi, sabe aquilo lá que eu falei? Que eu achei também maravilha o projeto, mas Deus falou que não vai rolar não. Já para pensar quantas coisas boas nós pensamos e queremos, mas que não estão alinhadas com aquilo que Deus quer, nem para a nossa vida, e às vezes nem para a vida da igreja, para aquele momento. Que muitas vezes a aparente derrota, que traz frustração, essa destruição desse projeto, é Deus limitando a nossa capacidade de se autodestruir,
Porque se Deus nos deixasse, irmãos, por conta, a gente já tinha se destruído, se autodestruído, e Deus trabalha impedindo isso, preservando, frustra projetos que nos afastam de Deus, né? Cria situações, esse aqui, irmãos, cria situações de necessidade. Por quê? O povo perdeu a capacidade da língua de se comunicar, surgiu novas necessidades. Se espalharam, surgiram novas necessidades de fazer as coisas diferentes. Irmãos, toda necessidade é uma oportunidade de se voltar para Deus. Amém. Toda necessidade. Vou usar como exemplo a passagem de Lucas 15:17 do filho pródigo, que ao cair em si, aquela necessidade, ao se afastar da casa do pai, vivendo dissolutamente no mundo, o filho pródigo começa a ter uma abrangência de necessidade muito grande. E nessa necessidade ele cai em si e fala, vou voltar para a casa do meu pai. A necessidade em relação aos filhos de Deus, principalmente, tem muito a ver com essa necessidade de nos levar a refletir sobre Deus, de nos voltar para Deus, de trabalhar as nossas limitações. Deus é muito mais glorificado, irmãos, quando nós nos satisfazemos dele. Então, e não é só necessidade material, não. Necessidade emocional também. Às vezes tem carências aí afetivas, emocionais na sua vida, que talvez você não esteja vendo sendo supridas de imediato. Mas eu quero te dizer que Deus também cuida delas. Deus também cuida delas. Deus também cuida dessas carências, dessas necessidades. Porque nós acostumamos a canalizar tudo para o material. Mas também existem necessidades emocionais, sentimentais, necessidades espirituais, que Deus está pronto para cuidar delas, irmãos. Porque Ele é poderoso para isso. Amém? Deus é poderoso para dar esse abraço que você precisa de conforto e levantar pessoas e usar outras pessoas para ser instrumentos dele, para que você sinta esse abraço de Deus. Para que essa necessidade emocional, ela seja suprida. A sua carência não passa despercebida aos olhos de Deus. Eu sei que hoje muita gente tem essa coisa, né? De falar assim, carente o quê? Isso é mimimi, não sei o quê. Irmãos, somos carentes, glória a Deus por isso. Porque aí nós precisamos do amor da igreja. Nós precisamos do amor uns dos outros. Nós precisamos do amor de Deus. Irmãos, ser carente não é tão ruim não, viu? Ser carente quando está em Deus, quando você se volta para Deus, pode ser uma cura para a tua vida. Né? Quantas pessoas sozinhas? Hoje é dia das crianças, né? E eu me peguei pensando no dia das crianças, quantas mães que estão ali batalhando, mesmo com seus maridos, mesmo com a família, mas tem aquelas lutas que são só delas ali, né? No desafio de criar filhos e filhas, se sentem às vezes sozinhas, vem as crianças crescendo e não sabem o que vai ser o futuro, bate aquela ansiedade do que vai ser dos meus filhos, como vai ser a vida deles, eles vão conseguir, vão lidar com as dificuldades, com os problemas, como vai ser tudo isso. Deus está aqui para abraçar. Deus também está ali, irmãos, para suprir essas necessidades emocionais, essas carências. Amém? Vou 4 exemplos rápidos, tá? Jacó, Gênesis 32, 24, 18. Ficou manco quando estava com a... Ficou necessitado. Aí ele recebeu um novo nome. José na prisão. Necessidade extrema, preso. Deus prepara o palácio. Gênesis 39 ao 41. Moisés, 40 anos no deserto. Tempo de extrema reflexão e dependência. Deus preparou ele para liderar Israel. Êxodo 3. Paulo, o espinho na carne. Esse aqui eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Paulo, o espinho na carne. 2 Coríntios 12, 9. Que Deus responde uma frase famosa, né? O que Deus responde para Paulo? Paulo, minha graça te basta. Dura entender que graça é essa. Talvez uma pista seja que essa necessidade é uma necessidade não removida. E é duro. A dor vai continuar. Não é graça que tira a dor, mas é graça que mostra o propósito na dor. Aleluia. É graça que mostra o propósito na necessidade. Paulo fala assim que ele estava
terminando, né, cumprindo as aflições de Cristo que ainda restavam, e ele convida a igreja a cumprir, a terminar essas aflições, né? Parece que nem toda a solução de necessidade é tirar a aflição, mas é uma graça que nos possibilita viver aquela aflição, aquela necessidade. Nem toda necessidade vai ser retirada. Muitas vezes nós vamos ouvir da parte de Deus: minha graça te basta. Deixa eu abrir um parênteses, rapidinho. Deixa eu ficar de olho aqui no relógio. Senão daqui a pouco os irmãos levantam e falam assim: eu vou almoçar porque, meu Deus do céu, né? Estou encerrando. Veja só. A ideia de frustração, de trauma, de dores, e essa graça, ela passa por um lugar, assim, de relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo, quanto mais relacionamento com Deus nós buscarmos, mais fortalecidos nós vamos estar para esses dias. Porque nós, irmãos, não vivemos em busca de solução. Nós não vivemos em busca de solução. Aliás, isso é tão profundo que, assim, irmãos, quando nós erramos, quem aqui já errou? Já pecou, já errou? Tem alguém aqui que não? Levanta a mão só quem nunca pecou, né? Quem nunca tirou a primeira pedra. Levanta a mão. Ninguém? Não tem nenhumzinho aí? Né? Até a Esté já errou, que esses dias ela levou uns corretivos da mãe dela. Pequenininha, já tá levando uns corretivos já, né? E olha só, hein? Que coisa. Todos nós erramos, né? Mas, irmãos, a graça de Deus está sobre nós? Amém? Por que a gente não esquece que a gente errou? Por que se Deus nos perdoa, quando Deus nos perdoa, não se apaga da nossa mente tudo que a gente viveu? Por que a gente lembra dos traumas, a gente lembra das brigas, a gente lembra de tanta coisa, e algumas coisas a gente não lembra, mas alguns gatilhos vão lá, disparam, e aí a gente volta a lembrar? Deus não nos deu o dom da amnésia. Deus não nos deu o dom da amnésia. Essas questões da vida, a gente sabe, estão lá. Deus nos deu no lugar de não lembrar, no lugar de fingir uma história que não existe, Deus nos deu graça. No lugar de fazer uma fantasia, no lugar de criar um projeto de fantasia que não existiu, Deus derramou graça. Por isso que Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para o que marca ensinamento e aprendizado. É por isso que nós temos a Bíblia. Quantas situações de erro tiveram? Para que a gente pudesse aprender e caminhar na verdade de Deus. Exatamente. Existe. Agora, sabe uma curiosidade, Cleito? Assim, uma curiosidade, assim, não sou nenhum mestre de escatologia, longe disso. Talvez o Chico depois tenha uma ideia também sobre isso, mas só para efeito, assim, de curiosidade mesmo. Né? Lá em Apocalipse, aí é uma inferência minha, tá? Me perdoem se for heresia, depois o Chico me corrige, não sei. Estou falando aqui só de uma impressão, assim. Eu estava lendo esse texto e me veio isso na mente. A Bíblia fala assim que naquele dia o Senhor vai dar uma pedra branca com um nome, com um novo nome, que ninguém sabe. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, a graça de Deus é uma coisa maravilhosa. Porque se quando todas as coisas consumarem, na plenitude de tudo, eu ainda tivesse esse nome, talvez eu ainda estaria me sentindo assim, de alguma forma, ainda manchado, falando, rapaz, o Eric fez isso, o Eric é aquilo, o Eric não sei o que, eu vivia assim, eu vivia aquilo, né? E lá no reino de Deus, não. Um novo nome que ninguém sabe, ou seja, de fato, aí não vai precisar de amnésia não, aquela pessoa, de fato, aquele nome não existe mais, eu não sou mais o Eric, agora eu sou aquele nome pelo qual Deus me chama. Você é aquele nome pelo qual Deus te chama. Passado, tchau, acabou. Hoje nós ainda convivemos ainda com aquele assédio, digamos assim, de olhar para o mundo em pecado, de olhar para o sistema, de olhar para o passado. Mas naquele grande dia, Deus falou assim, você já foi perdoado, agora
acabou esse nome velho aí, cheio de coisa. Não, novo nome, né? Não sei a profundidade disso, o que significa. Talvez o Chico uma hora estude isso aí, dá uma olhada melhor, Chico, para ver o que a gente pode tirar daí. Mas eu sei de uma coisa, ele falou novo nome, o que ninguém sabe. Então a Camila não vai ser mais Camila, o Cleiton vai ser mais Cleiton, modo figurativo, né? Ou seja, a vida nova que Deus propõe é nova mesmo. Amém? Amados, caminhando aqui para o final, e eu vou pular bem aqui, só um contraste entre o que Deus faz a partir da história de Abraão, comparando com a Torre de Babel. Porque em Babel, eles falam assim, façamos para nós um nome. Em Abraão, Gênesis 12, 2, Deus fala assim, farei de ti um grande nome. Olha como é diferente as coisas quando Deus faz. Em Babel, a gente vê a autossuficiência. Em Abraão, a gente vê a dependência da promessa. Deus faz promessa. Em Babel, é desejo próprio. Em Abraão, é promessa de Deus. Em Babel, eles não querem ser espalhados, mas em Abraão, Deus fala, sai para a terra que eu te mostrarei. Em Babel, é a torre que sobe, o esforço humano para chegar. Em Abraão faz altares para adorar a Deus. Em Babel se faz torres para não ser esquecido, para ser reverenciado, para ser marcado. Aliás, eles tinham até, semiticamente falando, o nome Babel remete à porta de Deus, à porta da casa de Deus, ou portal da casa de Deus. Aí o autor de Gênesis vai lá e faz uma ironia com o nome e fala, não, esse nome na verdade significa confusão, porque todo projeto humano é uma verdadeira confusão. Agora o projeto divino é perfeito. A liberdade de Deus, irmãos, não é essa coisa bagunçada que a gente vê. Olha Gênesis, apesar de toda a liberdade, tudo perfeitamente ordenado, estabelecido. No virar da tarde, Deus vinha, passeava, falava com o homem, coisa tremenda. Então, altares. Eu queria te convidar para a gente fechar, dizendo que assim, ao lugar de torres, lugar de criar marcos, nós vamos criar altares de adoração a Deus. Que cada um de nós, em cada família, em cada casa, em cada lugar, que as pessoas nos vejam levantando altares de adoração a Deus. Eu sei que para o mundo, irmãos, o cristão parece... Olha, irmãos, tinha umas 20 folhas ainda aqui de esboço, tá? A Vânia já estava fazendo assim, ó, olhando para as folhas, fazendo assim, ó. Eu preciso me habituar, Chico, eu estou treinando, eu vou aprender a resumir mais os pensamentos, né? Eu fui conversando um dia com o Ademir, né? O Ademir falou assim, rapaz, eu tenho um problema, porque às vezes eu acho que eu vou muito, né? Aí eu falei, rapaz, olha eu aqui, né? 20 páginas, né? Exato. Eu tenho que diminuir as folhas para o povo não ficar preocupado, né? Senão a pessoa fala, é uma apostila essa pregação, né? Então, não... Mas assim, que esses altares... Então, não só, assim, mudança de paradigma, né? É uma frase, uma colocação, e aí a gente faz outra oposta. Ao invés de vou construir minha salvação, Cristo é a minha salvação. Ao invés de preciso ter tudo planejado, né, o autossuficiente ele é assim. O autossuficiente ele precisa de tudo planejado. Nós vamos dizer, Deus, guia meus passos. Não tenho tudo planejado, guia meus passos. Ao invés de dizer não preciso de ninguém, nós vamos dizer sem Ele nada podemos fazer. Amém? Essas são assim, mudanças assim de paradigma. Outra mudança de paradigma, porque a unidade, a verdadeira unidade requer comunhão. Em vez de dizer vou à igreja quando sinto vontade, eu preciso da palavra, preciso da comunhão, não sou autossuficiente espiritual, preciso estar com meus irmãos. Mudança de paradigma, né? Não preciso de ninguém, minha fé é pessoal, interna. Ao contrário, vamos dizer, Deus me deu irmãos, se Deus me deu irmãos é porque preciso deles. Amém. Se Deus me deu a igreja é porque preciso dela. Amém? Ao invés de dizer meu sucesso depende de mim,
do que eu fizer, do meu empenho, eu vou dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Salmo 127, 1. Em vez de dizer, vamos criar aqui uma estratégia perfeita de crescimento para atrair os jovens, para atrair os irmãos, para ganhar bastante gente, não. Vamos dizer, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Amém? Essas são, assim, algumas mudanças de paradigma, onde a gente vai perceber que ser dependente de Deus é a melhor decisão da vida. Então, assim, o título dessa mensagem é Da Torre ao Trauma, né? Porque unidade sem falta adoece. Toda unidade tem falta, porque é a falta que faz eu procurar o Paulo, que faz o Paulo procurar a Márcia, que faz a Márcia procurar o Cleiton e os demais irmãos e assim por diante. Eu preciso ter falta, porque na falta eu procuro o Chico, na falta o Chico procura o Ademir, na falta nós vamos procurando uns dos outros. Aí a unidade de Deus acontece e é uma bênção. Amém, meus irmãos? Vamos só nos colocar de pé para orarmos ao Senhor. Obrigado. Eu quero sempre agradecer aos irmãos com a paciência, né? Porque eu sou muito prolixo, eu acho. Mas eu acho que deu para chegar assim aonde a gente queria, que é essa unidade sem falta que adoece. Nós queremos uma unidade que Cristo é o centro. Nós queremos uma unidade em torno do projeto divino. Nós queremos uma unidade baseada na verdade, não na mentira. E nós queremos uma unidade onde nós nos sintamos cada vez mais dependentes de Deus e uns dos outros. Eu dependo dos meus irmãos, dependo de cada um de vocês, dependo da igreja. Aliás, costumo dizer que a igreja, em momentos muito difíceis da minha vida, a igreja trouxe bálsamo. A igreja, com todas as dificuldades que podem falar que a igreja tem, eu me coloco como assim, uma testemunha viva de que a igreja, em momentos extremamente difíceis, me deu bálsamo, me trouxe, limpou minhas feridas, me trouxe restauração, porque a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor, aquele que faz a ferida, Ele é o mesmo que a cura. E Deus pode fazer a ferida, porque Ele a cura, Ele trata, Ele tira a infecção, Ele limpa e traz cura sobre ela, amém? Eu quero orar sobre isso com os irmãos, vamos orar sobre isso. Pai amado e Deus querido, Senhor, que o nosso sentimento, Senhor, de autossuficiência seja completamente, Senhor, desvanecido. Que nós venhamos, Senhor, meu Pai amado, confiar decididamente em Ti, Senhor. Mas também mais, eu quero orar para que o Senhor nos abra o entendimento e o coração, para que nós venhamos confiar também uns nos outros. Para que nós venhamos confiar, Pai amado, que a Tua igreja foi um presente de Deus colocado sobre a nossa vida. Que os nossos irmãos, às vezes, estão diferentes de nós, mas ainda assim são totalmente unidos no mesmo propósito, no mesmo desejo de que o nome do Senhor seja glorificado e que nós somos conectados pelo Teu sangue, Jesus. E o sangue do Senhor nos faz um só povo. O sangue do Senhor traz um só batismo, uma só fé, uma só igreja. E Pai, que essa dependência do Senhor em primeiro lugar, que essa dependência uns dos outros traga glória a Ti, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e que a bênção do Senhor seja derramado e que o milagre do Senhor seja abundante na vida de cada um. Pai, eu quero orar para que o Senhor venha, de acordo com a Tua vontade, derramar a graça que o Teu Filho precisa, a graça que o Teu Filho necessita para cada situação emocional, material, espiritual. Que a graça do Senhor seja derramada para que nós sejamos completamente edificados no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, meus amados. Amém, Jesus. Glória a Deus. Chico.